Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Engenharia em Série. Meu nome é Felipe, muito prazer. Primeiramente, esse é o primeiro vídeo do canal, então uma introdução para vocês. A ideia é fazer um espaço que a gente consiga trazer aulas, conhecimentos, curiosidades e aplicações de matemática, de física, de engenharia e especialmente engenharia elétrica, que é a minha formação. Um pedido que eu faço para vocês é que vocês sempre estejam interagindo. Os feedbacks são muito importantes para mim. Então, se vocês quiserem ter aula de um assunto específico, uma curiosidade, uma aplicação, eu vou fazer com todo prazer possível. Então, vou tentar trazer da melhor forma que possível para vocês. E então eu peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, que isso ajuda bastante aqui o canal. Então, hoje a aula é sobre matemática básica, né? Apesar do termo, né? Ele é o alicerce para que a gente consiga entender esse e outros conceitos que a gente vai abordar no canal. A aula de hoje está baseada em 4 partes, então a gente vai trazer uma breve história dos números e de onde que eles são colocados, né, os conjuntos numéricos. Depois algumas verdades matemáticas, que são os axiomas, algumas notações utilizadas para matemática de conjuntos e algumas operações matemáticas envolvendo os dois. Depois eu quero fazer uma dedução do plano cartesiano para a gente entender de onde que vem esse conceito. Então, para a gente não simplesmente ter como aprendido algo que alguém falou que era assim e acabou. E depois algumas aplicações práticas, né, desse uso. Então, me apresentando, meu nome é Felipe, eu sou engenheiro eletricista pelo Cefet. Eu tenho 2 pós-graduações, uma em transmissão e distribuição de energia e outra em engenharia de dados pela PUC Minas. E atualmente eu faço mestrado em engenharia eletrônica com ênfase em automação e controle e sistemas de energia pela UERJ. Tá? Então, vamos dar esse pontapé inicial. Então, assim, a primeira frase que eu vou dizer para vocês é o seguinte: os números não existem. Tá? Você não pega o número 1 na mão, você não consegue ver uma constante de Euler saindo por aí. Então, a primeira visualização que a gente tem que ter é que os números eles não existem. Eles são abstrações matemáticas que a gente utilizou como ferramenta para resolver um problema. Tá? Então, vamos no início das civilizações. A gente tinha necessidade de contar os elementos, ou seja, representar a quantidade de elementos que a gente tinha ali para um certo problema. Então, imagine que você faz parte de uma civilização antiga e que você tem que contar a quantidade de ovelhas que você está pastoreando. Você vai precisar saber, né? Eu tenho muitas quantidades, eu tenho poucas quantidades, eu tenho o quê? Então é daí que eu venho, 1 ovelha, 2 ovelhas, 3 ovelhas e assim por diante. Ou eu tenho 5 pedras para eu poder atirar caso algum predador venha até mim. Então essa necessidade ela nasce de representação, antes mesmo da escrita. Tá? Então é uma das formas de linguagem que a gente também tinha para poder passar um para os outros. Tá? E assim, essa complexidade ela estava muito bem fundamentada na época. Mas conforme a gente foi evoluindo tecnologicamente, os nossos pensamentos também foram evoluindo e as nossas abstrações também, construções sociais foram na mesma medida. Então, a gente tem alguns registros na China e Índia antigas que registram a necessidade daquilo que você não tem ou que você deve. Então, para representar dívidas e débitos. Então, nascem os números inteiros aqui. Então, são os números negativos, tá? E uma curiosidade matemática, né, é que quando a gente estava trabalhando com números naturais, não faz sentido você ter uma representação do nada, daquilo que você não tem. Então você, a princípio, não tinha um número para aquilo. Mas a partir do momento que você soma algo que você tem com algo que você vai precisar doar, você tem o nada. Né? Então nasce o zero aqui da primeira vez, né, a princípio. Alguns vão dizer que nascem dos números naturais, mas a ideia faz muito mais sentido aqui nos números inteiros, na minha opinião. Tá?
Depois, no Egito, a gente consegue ter alguns escritos e alguns registros da necessidade de repartir algumas terras, colheitas, entre as pessoas da época. Então, nascem os números racionais, são aqueles que a gente consegue dividir, né, de fato. E na Grécia, a gente consegue se deparar com alguns problemas. Eu posso citar o caso do Teorema de Pitágoras, ou a razão, né, que gera, né, o número π, que são números que são incontáveis. Não é que eles sejam incontáveis no sentido de não conseguirem ser contados propriamente, mas eles são lacunas que existiam, que a gente não tinha visualização e que nascem por conta de problemas ali que a gente enxerga. Então, quando a gente pega o Teorema de Pitágoras e dá uma raiz de um número que não é uma raiz exata, né, a gente tem um número que ele é escrito em diversas casas decimais, porque se você for ampliando aquele conceito, ampliando as casas decimais, você sempre vai conseguir continuar construindo. Mesma coisa o número π, mesma coisa a constante de Euler, etc. E depois a gente foi tratando alguns problemas associados a polinômios, a álgebra foi se desenvolvendo, e a gente começa a trabalhar com raízes, por exemplo, de números negativos. A princípio, os números reais não podiam, né, ter esse conceito, e aí é criada então a raiz do menos 1, que é o número i, né, que é a letra i. O número i é esquisito, né, mas é isso mesmo. Então eles são números irreais, tá? É interessante a gente notar, né, que esse símbolo aqui é o contém. Então os naturais, eles fazem parte dos inteiros. Então sempre os conjuntos mais à direita, eles são maiores do que os outros, porque eu consigo representar, se eu tiver um problema que eu estiver tratando naquele domínio, eu consigo representar, por exemplo, os números complexos, né, eles conseguem ser escritos da forma do que? A, né, vai ser o que? B vezes I, que é o número, a raiz do número negativo 1, né? Esse aqui vai ser I. Se eu, por exemplo, zerar esse B aqui, eu estou no conjunto dos reais, tá? Então, alguns professores, alguns conceitos aqui vão abordar que isso aqui não é válido, tá? Mas, assim, para a gente aplica, é uma aplicação que faz sentido e que acontece, tá? Então, já vi muitas representações que é feita dessa forma. Para conceito, né, conteúdo, muito se vê disso aqui no ensino médio, tá? Isso aqui se vê muito pouquinho, tá? E assim, quando se vê, não vê uma aplicação direta, mas na engenharia elétrica a gente usa bastante, tá? Depois eu posso trazer para vocês com mais aplicação. Beleza, então vamos lá. Quais são as regras por trás das nossas contas? Isso é muito importante. Então, eu estou dizendo que eu criei uma abstração matemática, uma ideia, para resolver alguns problemas, e assim, se cada um tiver a sua própria forma de entender os problemas, a gente não tem uma linearização desse conhecimento, essa difusão natural. Então, é necessário que todo mundo esteja falando a mesma linguagem, né? Matemática é um tipo de linguagem. Então, o que é interessante? A gente tem algumas notações, né, que são representações gráficas que a gente vai ter expressar algum conceito. Então, quando eu boto esse Ezinho assim desse jeito, pertence a C, está contido em, que a gente abordou no slide anterior, para tudo, que é esse A de cabeça para baixo. E esse existe, né, que é um E ao contrário. Toda vez que eu quiser representar aqui uma negativa, eu dou um risco. Então, se eu falo, se pertence assim desse jeito, não pertence dessa forma, tá? Se existe desse jeito, não existe dessa forma. E assim por diante, tá? Então, vamos ver algumas verdades matemáticas que a gente vai assumir e que elas são também provadas, né? Assim, fazem muito sentido quando a gente vai aplicando e aí por isso que são axiomas. São verdades matemáticas, tá? Fundamentais. Então, a gente tem a propriedade comutativa. Então, quando eu pego, por exemplo, um número
e somo com outro, ele necessariamente precisa ser o segundo número mais o primeiro. Então, vamos colocar para números, né? O A é 1, o B é 2. Somar 1 com 2 é a mesma coisa que 2 com 1. Então, beleza, isso aqui é válido e faz sentido, tá? Se não fosse, seria um pouco estranho. Tá? Associativa, se eu tenho um termo aqui, por exemplo, que ele precisa ser somado primeiro e depois somado com outro número, é a mesma coisa que eu resolver. Nesse caso aqui eu não tenho um grau aqui de responsabilidade, né, que eu vou ter que resolver a equação primeiro, né, porque primeiro a gente resolve, né, as potências, depois a gente resolve ali, as multiplicações, e depois as somas e subtrações, tá? Multiplicações e divisões, tá? E se eu tiver um termo entre parênteses, ele tem preferência ali dentre todos, tá? Então, nesse caso aqui, faz sentido. Então, vamos colocar em números de novo. A é 1, B é 2, C é 3. Então, somar 1 com 2 mais 3 é a mesma coisa que somar 3 com 2 e 1 depois. Então, faz sentido também. E a distributiva, que é quando eu estiver multiplicando um número que ele é produto, né, de soma, ele é o resultado de uma soma ou uma subtração, eu consigo escrevê-lo como a soma ou a subtração do produto. Então, eu faço isso aqui para gerar esse lado direito da equação. Isso faz sentido, tá? Se você aplicar o mesmo conceito ali aos números naturais, vão ser aplicados a todos os números reais e complexos também. Então, vamos lá. Como é que a gente gera um plano cartesiano? Olha que interessante. Então, vamos pensar como em civilizações antigas. Imagina que aqui eu tenho a unidade. Eu vou chamar de 1. Tá? Quando eu pego a unidade e eu somo mais um número, eu vou ter o 1 mais 1. Né? Então, eu vou ter o 2. E assim por diante eu vou escrevendo todos os números naturais. Tá? E assim por diante até o infinito. Perfeito. Beleza. Então, depois eu tenho os números negativos, inclusive também o zero. Tá? Então, porque eu peguei o 1, menos 1 dá 0, menos 1 dá menos 1, e assim por diante, e assim vai. Só que eu tenho essas grandes lacunas aqui. Eu tenho os números racionais. Então, aqui eu vou ter o menos meio, aqui eu vou ter o menos 0,3, menos 0,2. Aqui eu também vou ter 1,3, 1,4, 1,52 e assim por diante. Só que eu ainda tenho algumas pequenas lacunas, tá? Que são os números irracionais. Por exemplo, se eu vier aqui, eu vou ter aqui o 3,14, aqui que é o número π, tá? 3,14, 15. Então, eu vou conseguir resolver alguns problemas aqui e preencher essas lacunas, tá? E eu tenho os números complexos também, só que eles não são aplicados nesse plano cartesiano real, tá? Em algumas aplicações de matemática, a gente vai ver que aqui vai vir os números complexos, tá? Mas, enfim, não é papo para esse vídeo nessa forma. Então, olha que interessante. Então, eu tenho os números. Se eu quiser ter uma relação entre os números com outros números, eu consigo construir alguns gráficos, eu consigo construir algumas imagens. Então, por exemplo, esse ponto aqui, x e y, eu chamo esse eixo aqui, por exemplo, de x, e eu crio uma relação com esse número y, por exemplo. Aqui eu vou cortar aqui, não vai virar mais i, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma relação, né? Por exemplo, x pode ser 1 e y pode ser dobro do x, né? Então, aqui pode ser 2x. Então, se o x for 1, aqui é 2. Se o x for 4, o y é 8. E assim por diante. E aí a gente vai criando essa relação, tá? Essa relação aqui entre números. Se eu quisesse puxar um terceiro eixo aqui, por exemplo, eu consigo também. Consigo escrever uma relação entre três conceitos, tá? Que são representados por números. E assim por diante. O x nada mais é que um agrupamento. O x ele pode ser tempo, ele pode ser uma certa unidade, por exemplo,
uma grandeza, né? Então, temperatura pode ser pressão, pode ser tensão elétrica, corrente elétrica, carga, sempre que eu quiser representar uma relação de uma grandeza com outra. E se eu quiser ainda adicionar outras, né? Porque às vezes elas têm relação, eu posso criar quantos eixos possíveis. A gente só quando tem x e y, a gente diz que, por exemplo, a gente está trabalhando no R2. Por quê? A gente vai ter duas variáveis. Se eu estiver trabalhando com z, por exemplo, eu vou estar no R3. O que eu estou dizendo? É que eu estou dizendo que eu tenho três variáveis, tá? Que são interdependentes, né? Elas se conectam e, assim, tem uma relação, né? E constroem ali e que estão compostas dentro dos reais, tá? Se eu, por exemplo, disser que eu estou trabalhando com um plano cartesiano, por exemplo, isso aqui é z, tá? Que é os números inteiros, z ao quadrado, estou dizendo que eu estou trabalhando com duas variáveis que são inteiros. Né? Eu não vou ter 0,5, 0,3, eu não vou ter π aqui, tá? E assim por diante. Então, olha que interessante. E aí, assim, é uma base que vai sustentar o restante do nosso conhecimento. Então, a física, ela vai o quê? Ela vai estudar os fenômenos da natureza. Então, se eu quero prever trajetórias, osciladores com precisão, quero achar relações entre o que acontece agora e o que vai acontecer depois, ou eu quero saber a relação entre duas grandezas, enfim, uma série de questões que a gente vai tratar ali de relação entre fenômenos da natureza, tá? A elétrica, né, derivada da física, é uma parte da física. Então, assim, eu vou conseguir fazer o cálculo de circuito, saber a grandeza, né, saber o número de corrente ali que pode passar por um certo circuito. E aí eu consigo projetar o meu disjuntor para que interrompa dessa forma e assim por diante. Nas engenharias, de maneira geral, eu vou ter interrelação, né, de otimizações de grandezas, de relações de grandezas, tá? E a matemática mesmo, porque eu tenho conceitos mais complexos que esse que usam desses fatores, tá? Então, o que é importante a gente ter aqui de mensagem, né? A matemática, ela tem um fundamento filosófico até, tá? Antes mesmo de ter ali, por exemplo, a sua parte mais mecânica, que é de cálculo, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, né? A gente, conforme a demanda for sendo solicitada, a gente pode trazer para outros conceitos algo mais avançado, ou a gente continuar nessa linha, aprimorar esses conceitos realmente ali com mais detalhes. Aí eu fico esperando vocês, feedback de vocês, agradeço aí pelo vídeo, pela parceria que está se iniciando agora e tamo juntos. Valeu, grande abraço, se inscreva, compartilhe e comente aí pra gente aí saber o que vocês estão achando. Valeu!